saudável. E aí, em 2021, ele pegou Covid. Em fevereiro de 2021, meu pai pegou Covid. E meu pai tinha uma doença rara, que era para ele ter com 80, 90 anos de idade, só que a Covid antecipou essa doença. E aí, era uma doença no coração, só que acabou debilitando todo o quadro clínico do meu pai. Ele tinha desmaios frequentes, ele fazia uma alimentação balanceada, ele fazia dieta, ele tomava 9 medicamentos por dia. E isso de 2021, 2022 até 2023, ele ainda fazia acompanhamento médico no Hospital Regional de Taguatinga, lá em Brasília. E aí, o nome da doença é vasculite na aorta. A cada 1.000 pessoas, uma pessoa tem essa doença. E quando ele foi diagnosticado com isso, a médica não queria dar alta para ele, mas a médica via que ele era uma pessoa muito ativa, que ele tinha vontade de viver, então a médica falou, isso em 2021. Eu vou te dar alta, você tem que cuidar da sua saúde, tem que ter uma alimentação balanceada, uma dieta, mas pode trabalhar normalmente, só tem que se cuidar mais. E aí ele sempre teve esse cuidado. Meu pai sempre teve esse autocuidado. A gente sempre cuidou do meu pai. A gente fazia dieta junto com ele. Minha mãe, ela entregava os medicamentos na mão do meu pai. Meu pai tomava os medicamentos. E eram medicamentos muito caros. E aí, na madrugada do dia 8 para o dia 9 de janeiro, meu pai teve o seu primeiro mal súbito no Senado. Ele foi encaminhado para a UPA de São Sebastião, que é perto do Congresso, essa UPA. Era a UPA mais próxima que tinha. E aí, depois disso, ele passou pelo IML, né, pelo Corpo de Delito, e já foi para Papuda. E aí, eu não tive contato. A última vez que eu vi meu pai foi no dia 6 de janeiro, porque no dia 6 de janeiro eu fui dormir na minha avó. Então, a última vez que eu vi meu pai foi no dia 6 de janeiro. A última vez que eu vi meu pai em liberdade. E aí, a primeira vez que eu vi meu pai no cárcere, no presídio, na Papuda, foi no dia 20 de abril. E era uma pessoa completamente diferente do que eu tinha visto no dia 6 de janeiro. Era uma pessoa com um semblante apático, com um semblante de sofrimento. A cor da pele do meu pai demonstrava o sofrimento que ele tinha. O semblante, o olhar dele, distante, demonstrava o sofrimento que ele tinha. E aí, muitas vezes eu questionava ele, pai, você tá recebendo atendimento médico? Porque a gente fazia o pedido, né, pro meu pai sair, ter a consulta dele. A médica que atendia o meu pai nesses 2 anos, a gente fazia o pedido e não tinha resposta, nenhum parecer. E teve uma vez que foi um caso de um outro patriota que foi receber atendimento médico do seu médico próprio, e aí ele não recebeu atendimento, ficou o dia inteiro naquela gaiola dentro da viatura e foi torturado lá dentro. Então a gente fazia o pedido e ainda temia disso acontecer com meu pai. E aí eu acho que foi na minha última visita, eu questionei pro meu pai, eu falei, pai, você tá bem mesmo? Você tá recebendo atendimento aqui? Você tá. Os remédios que a gente te entrega, você recebe? E aí meu pai sempre tentava fugir disso. Ele tentava nos privar do sofrimento que ele estava passando lá dentro. Mas aparentemente, a gente via que meu pai não estava bem. E outros patriotas que estavam presos, contava a situação do meu pai. Porque antes do meu pai falecer, do dia 8 até o dia 20 de novembro, meu pai teve 3 mal súbitos lá dentro. E aí os policiais que estavam lá, de plantão, falava que meu pai estava de frescura, que meu pai estava fingindo. E aí, os meninos, quando meu pai passava mal, os meninos que estavam presos junto com meu pai, ficavam gritando, pedindo para socorrer meu pai. E para esses presos políticos calarem a boca, eles tiravam o meu pai da cela, colocavam meu pai no castigo, dizendo que meu pai estava de frescura, e aí os meninos achavam que meu pai estava recebendo atendimento médico.
Mas, assim, no processo do meu pai, consta que ele teve cerca de 37 atendimentos médicos. Mas o atendimento médico era receitar uma dipirona e pronto, acabou. Tá bom, melhorou, tá bom de saúde. Meu pai não fez nenhum exame para saber como é que estava o coração dele. A gente levava os medicamentos e os medicamentos não chegavam até as mãos do meu pai. Porque lá tem os presos comuns que eles são selecionados para trabalhar dentro do presídio. E aí, como os medicamentos do meu pai eram muito caros, eles comercializavam esses medicamentos lá dentro da papuda. E aí não chegava até meu pai. E isso não foi só com meu pai, foi com outros presos políticos também. E eles fizeram isso com meu pai e com outras vítimas do 8 de janeiro. As 37 vezes que meu pai foi receber atendimento médico, ele teve que tirar a roupa dele e agachar 3 vezes no chão para receber atendimento médico, porque os policiais dizem que é um protocolo. Enquanto meu pai estava desmaiando, tendo um mal súbito, com a pupila dilatada, quando ele desmaiava, a pupila do meu dilatava. Quando meu pai desmaiava, ele colocava a língua para fora. E aí ele, mesmo debilitado dessa forma, ele tinha que tirar a roupa dele e agachar 3 vezes no chão, porque é protocolo do presídio. Então, foi uma tortura. Assim como a PGR reconheceu que meu pai não tinha saúde para ficar lá dentro, ele... Assim como meu pai não tinha... A PGR reconheceu que meu pai não tinha saúde para ficar lá dentro e não foi apreciado, meu pai não foi solto. A PGR reconheceu que meu pai não tinha saúde. Então já tá claro quem foi responsável pela morte do meu pai. Sim, para quem está nos assistindo, o caso do Clériston, ele foi preso no dia 8 e meses depois a PGR atestou que ele merecia ser liberado, ser solto, e esse pedido ele nunca chegou a ser analisado pelo ministro. Na verdade, foram meses de negligência, se eu não me engano, 4 ou 5 meses de negligência. E aí, em setembro, né, Luísa, seu pai veio a óbito, certo? Faleceu. A PGR fez o pedido da soltura do meu pai no dia... Eu acredito que foi no dia 1º de setembro. Ah, tá. E no Foram dia 2 meses 20 de depois. novembro, meu pai faleceu. Sim. Foram Bom, 2 meses. 2 meses.